Cara. Você não consegue se livrar de mim. Sou como câncer. Quer dizer, você não consegue se livrar do câncer. Entendo o que quer dizer. Sou mais forte que todos vocês. Desde que Cardi B deu à luz em novembro de 2025, tudo em volta de Offset se tornou caótico. Rants no Instagram Live, demandas de testes de DNA, até um tiroteio que o levou ao hospital. E aquele clipe de Cardi e Stefan Diggs. Apenas mais uma reviravolta nesta história maluca. Deixa eu te contar. O bebê, o suposto post e a primeira onda. Cardi B e Offset eram legalmente casados desde 2017. Seu relacionamento foi um dos mais documentados do hip-hop. Os pedidos de casamento, os sucessos nas paradas, as admissões públicas de infidelidade, as reconciliações que aconteciam em tempo real na Câmara para audiências de milhões. Eles tinham 3 filhos juntos, construíram uma casa e mantinham uma identidade pública como uma unidade, mesmo quando essa unidade estava abertamente fraturada. Em 2018, Offset invadiu seu set do Rolling Loud com rosas pedindo reconciliação. Em 2023, ele postou e depois deletou uma acusação de ela estar o traindo. Mais tarde nesse mesmo ano, ela se desabou no Instagram Live por estar sendo enganada enquanto estava em sua condição mais vulnerável. Quando Cardi entrou com o pedido de divórcio em 2024, o padrão de expulsão e reconciliação tinha sido executado por anos. E o divórcio, quando veio, carregava o peso de tudo que já havia acontecido entre eles. Quando ela entrou com o pedido, enquadrou como limpo. Sem pensão de nenhum dos lados. Cada pai cuidaria de seus próprios filhos independentemente. Ela foi ao Instagram Live para esclarecer que não era sobre um novo incidente de traição ou qualquer evento explosivo singular. Ela disse que não estava devastada. Estava cansada de brigas e queria sair antes que as coisas piorassem. Às vezes você só quer ir embora. O que tem de tão ruim nisso? Por que vocês querem ser um bebê? Por que vocês querem ser, ele traiu de novo? Às vezes você quer parar antes que chegue a isso. Mas o divórcio não havia sido finalizado. No final de 2024, Cardi se relacionava publicamente com o receiver da NFL Stefan Diggs. Diggs, que havia jogado pelos Minnesota Vikings, Buffalo Bills e Houston Texans, e estava naquela época com os New England Patriots, era um dos receivers mais visíveis da liga na década anterior. 4 Pro Bowls, temporadas consecutivas de 1000 jardas em Buffalo, o tipo de currículo que mantinha um nome em circulação bem além do futebol. O relacionamento se moveu pela imprensa de entretenimento rapidamente quando se tornou visível. Em setembro de 2025, ela anunciou na CBS Mornings que estava grávida do filho dele. O anúncio foi direto. Ela nomeou Diggs como pai sem hesitação. Em novembro de 2025, ela deu à luz a um filho porque o divórcio não havia sido finalizado. O casamento em andamento criou uma questão legal sobre uma criança nascida durante ele. Cardi B acabou de ter um bebê com Stefan Diggs, mas como ela ainda é legalmente casada com Offset, Offset é legalmente o pai do bebê. E Stefan Diggs acabou de ter outro bebê com outra garota faz 1 ou 2 meses. Então, é isso que é loucura. Logo após o nascimento, prints de tela circularam mostrando o que parecia ser um story do Instagram da conta de Offset lendo: "Meu filho, LOL", uma referência direta ao recém-nascido. O post foi para todos os lugares instantaneamente. Todos os veículos de entretenimento publicaram sobre isso. A equipe de Offset chamou de completamente fabricado e disse que qualquer declaração atribuída a ele sobre o bebê na mídia social naquele momento era desinformação. Cardi, enquanto isso, postou no X, dizendo que havia sido assediada e ameaçada por mais de um ano ao ponto de sentir que sua vida estava em risco. Em um espaço X, ela disse que havia estado guardando comprovantes e que o assédio privado continuava escalando para ataques públicos sempre que ela o ignorava. Ela pediu às pessoas para deixá-la em paz. A negação não parou o ciclo. A afirmação e contra-afirmação se tornaram seu próprio headline separado do bebê em si. E Offset já estava no Instagram Live fazendo declarações sobre a criança, dizendo que se parecia com ele, expondo cronogramas, performatizando a certeza de alguém que havia decidido que a questão de paternidade já estava respondida a seu favor, independentemente do que o registro dizia. Ele também havia se sentado naquele mesmo ano, e reconhecido em registro onde o casamento havia fracassado. Eu definitivamente não fui perfeito nessa situação. Sabe o que quero dizer? Cometi muito erros. Muitas coisas que fiz errado. Eu deveria respeitá-la mais. Sabe o que quero dizer? Cometi más decisões como homem. Como traições, sabe, tenho que aceitar isso. O reconhecimento e o comportamento do Instagram estavam acontecendo simultaneamente. Um era um homem que havia se sentado e dito que havia sido egoísta, que deveria ter feito melhor, que o fracasso do casamento era algo que tinha que aceitar. O outro era um homem no Instagram Live reivindicando propriedade de uma criança nascida de outro homem enquanto o divórcio ainda estava em andamento. Ambos eram a mesma pessoa. O divórcio limpo foi. O bebê tinha mudado tudo, e os tiros mais altos ainda não tinham chegado. O disco, a fita e as ameaças. Em 31 de outubro de 2025, enquanto Cardi estava visualmente grávida, Offset lançou um álbum surpresa chamado Wanted by Fame. O timing foi deliberado, Dia das Bruxas, enquanto a mulher com a qual ainda era legalmente casado estava carregando o filho de outro homem. Na faixa no Sweat, ele encaixou How Do You Leave Jordan for Rodman, se posicionando como a franquia e Diggs como a figura de elenco do suporte, mas em última análise, nunca o ato principal.
Ele adicionou barras referenciando estar casado enquanto o nascimento estava acontecendo e linhas dizendo a Cardi que ela estava ficando louca por seguir em frente. O verso começou a ser tendência imediatamente, gerou uma onda de memes e estabeleceu uma coisa claramente. Offset não ia ficar quieto sobre isso. Ele tinha uma plataforma. Ainda tinha uma voz e o álbum era a abertura do discurso formal de onde ele estava sobre toda a situação. Cardi não respondeu à faixa diretamente. Ela se manteve focada na gravidez e deixou correr seu ciclo. Mas a música havia anunciado uma postura, e o próximo capítulo dessa postura vinha de uma direção que ninguém tinha antecipado. A escalação que se seguiu veio por canais que eram mais bagunçados e difíceis de conter. Em janeiro de 2026, a influenciadora Selena Powell foi ao seu podcast, Two Girls from Mars, e lançou o que ela descreveu como uma chamada FaceTime gravada com Offset. Powell tinha suas próprias queixas documentadas contra ele. Ela havia alegado que ele lhe devia dinheiro, e o FaceTime foi apresentado no contexto de uma briga mais ampla que ela estava agindo publicamente. Se esse contexto tornava o áudio mais ou menos confiável dependia de quem estava fazendo a avaliação. O que não estava em disputa era o alcance do clipe em si. O áudio se espalhou para todas as plataformas em poucas horas. Na gravação, Offset faz ameaças diretas a um alvo universalmente entendido como Stephon Diggs, descrevendo o que faria se pegasse nele, bate-lo, roubar dele, atirar nos joelhos para encerrar sua carreira de futebol. Ele riu em partes disso. A risada o tornava mais perturbador, não menos, porque não parecia alguém brincando. Parecia alguém que já havia decidido que as ameaças eram inevitáveis e estava confortável com essa decisão. A equipe de Offset nunca emitiu uma negação pública completa ou confirmou a autenticidade do áudio. Nenhum desafio legal veio. Nenhuma declaração emergiu que o removeu da circulação. O clipe ficou no ecossistema, sendo puxado e reproduzido toda vez que novos desenvolvimentos explodiram, funcionando como uma exibição recorrente no registro público sendo montado em torno da ideia de que o comportamento de Offset havia cruzado do ruído das redes sociais para algo com implicações no mundo real. Cardi já havia estabelecido reivindicações de assédio nos processos de divórcio. O áudio, autenticado completamente ou não, deu a esse argumento evidência auditiva que se moveu além da afirmação para algo que as pessoas poderiam ouvir por si mesmas. Diggs, durante tudo isso, não disse nada. Oh, minha vida pessoal. Eu já disse isso para você. Não falamos muito sobre minha vida pessoal, mas ouvi falar sobre isso. Uma frase para um repórter. Sem live, sem disco, sem engajamento. O contraste entre sua disciplina e a produção de Offset se tornou uma das imagens que definiram toda a saga. Então veio 5 a 7 de abril de 2026. Offset foi ao Instagram Live várias vezes ao longo desses 3 dias em sessões que produziram as imagens mais clipadas de toda a história. Ele alegou que ele e Cardi estavam de volta juntos. Ele disse que Diggs a traiu mais de 8 vezes, inclusive durante sua gravidez, e a deixou sozinha com todas as crianças. Ele disse que o bebê se parecia muito com ele, que ele já sabia que era dele. Ele previu que Diggs terminaria pagando $500 mil por mês em pensão alimentícia, enquadrando como um resultado que ele não apenas esperava, mas ansiosamente aguardava. E então na câmera, em tempo real, ele ameaçou Diggs fisicamente, referenciando joelhos e encerrando uma carreira de futebol. O idioma exato que havia circulado no áudio de Selena meses antes, o círculo entre a chamada privada vazada e o Instagram Live público havia agora fechado completamente. Os lives rodaram 5 de abril. Sim, cara. Eles não conseguem se livrar de mim. Sou como câncer. Você sabe o que quer dizer. Você não consegue se livrar do câncer. Você sabe o que quer dizer. Sou mais forte que todos vocês. Em 6 de abril, Offset foi baleado do lado de fora de um cassino na Flórida. Ele continuou postando em 7 de abril. A música, o áudio, os lives e um tiroteio tudo dentro da mesma janela rolante. Offset leva para a corte. Há uma versão dessa história que fica na coluna de entretenimento. Rants nas redes sociais, um verso em disco, um vazamento de podcast. Mas um desenvolvimento o moveu para um lugar mais difícil de descartar. Em documentos judiciais datados de 25 de fevereiro de 2026, como parte do divórcio em andamento, Offset formalmente solicitou testes de paternidade por DNA para pelo menos 2 das filhas de Cardi, incluindo o recém-nascido, amplamente entendido como filho de Diggs. Isso não era uma afirmação do Instagram. Era um arquivamento legal com seu nome nele, processado por um juiz. Os documentos se tornaram públicos por volta de 9 a 10 de abril de 2026. Quando o TMZ publicou os detalhes, a decisão dividiu o pedido. O teste de DNA para o recém-nascido, filho de Diggs, foi negado. Aquela porta fechou. O teste de DNA para uma de suas outras filhas foi concedido. As datas de nascimento foram reduzidas. Então a criança específica não foi publicamente identificada. Os resultados não estavam disponíveis publicamente. O arquivamento confirmou que o que Offset estava dizendo ao vivo era também sua posição legal, formalmente submetida, parcialmente validada por uma corte, e no registro. Ele não estava apenas reivindicando o bebê no Instagram. Ele estava construindo um argumento legal ao seu redor com documentação, advogados e um registro da corte por trás. A negação no bebê de Diggs fechou uma porta. O teste concedido na outra criança deixou uma questão sem resolver e fora da vista do público. O que o arquivamento confirmou, independentemente de seu resultado, era que o comportamento do Instagram e a estratégia legal estavam correndo na mesma direção ao mesmo tempo.
Isso não era ruído das redes sociais que acontecia de coincidir com arquivamentos judiciais. Eram a mesma posição, implantadas em arenas diferentes simultaneamente. O divórcio em si já tinha se afastado bastante do enquadramento original de divisão limpa. Além dos pedidos de paternidade, Offset estava buscando apoio conjugal, uma reversão direta do acordo sem pensão que Cardi havia descrito quando entrou com o pedido. Então o divórcio de Cardi B, lembre-se quando ela entrou com o pedido, ela até saiu e disse como, olha, eles decidiram se separar. Seus planos eram um rompimento bem suave, certo? Um divórcio limpo. Ela disse não, você sabe, sem pensão. Vamos cada um cuidar de nossos filhos e era limpo. Mas agora as coisas mudaram porque Offset está pedindo apoio conjugal. O patrimônio líquido de Cardi ficava entre 80 e 100 milhões de dólares. O de Offset era mais próximo a 30 milhões. Ele também estava pedindo um arranjo de custódia com sua casa como a residência principal. A imagem combinada, pedido de apoio conjugal, arquivamento de paternidade, enquadramento de custódia se lia para muitos observadores como uma estratégia legal para permanecer estruturalmente embutido na vida de Cardi através dos procedimentos em vez de conseguir uma separação limpa. Uma ordem de não desaprovação já estava em vigor. Se tinha algum efeito prático nos Instagram Lives, no verso do álbum ou no áudio de Selena era generosamente pouco claro. Ambas as partes haviam sido legalmente proibidas de fazer declarações públicas prejudiciais uma sobre a outra enquanto o caso se movia pelos tribunais. A maquinaria legal e o comportamento das redes sociais estavam funcionando simultaneamente no que parecia ser universos completamente separados. A resposta de Cardi veio por lives e apresentações de tour que eram cada vez mais cruas. Ela expressou exaustão com os procedimentos ao longo disso, preocupações com a saúde, incluindo pressão arterial elevada, a dificuldade de estar na estrada enquanto gerenciava o divórcio, e 4 filhos em sua vida agora. Em uma parada de Chicago na turnê Little Miss Drama, ela trocou uma letra em bongos referenciando o pai do seu bebê de uma forma que a internet imediatamente dissecou. No Madison Square Garden. Ela acidentalmente envolveu uma linha mencionando Offset por nome no meio de uma performance, se pegou e fez uma cara que se tornou viral em uma hora. Ela se posicionou consistentemente contra o enquadramento de que as dificuldades financeiras de Offset estavam vinculadas ao casamento. Ela afirmou publicamente que havia ajudado a gerenciar seu dinheiro quando estavam juntos e que o que ele estava lidando agora era um desenvolvimento pós-separação pelo qual ela não podia ser responsabilizada. A decisão de DNA negada para o bebê de Diggs, concedida para outra criança, deixou ambas as questões abertas de maneiras diferentes. E enquanto os tribunais estavam processando tudo isso, do lado de fora de um cassino na Flórida, a história tomou uma volta que ninguém havia escrito. Balas e apostas ruins. O cassino nunca foi apenas pano de fundo. Era o eixo em torno do qual o resto disso girava. E o padrão de comportamento que representava havia estado acumulando de formas documentadas, públicas e legalmente consequentes por bem mais de um ano antes do tiroteio. Em março de 2024, Offset abriu uma linha de crédito de 100 mil dólares no Motor City Casino Hotel em Detroit. Ele perdeu tudo em uma única sessão. Quando o cassino foi cobrar da conta vinculada, conforme seu acordo, os fundos não estavam lá. O cassino entrou com uma ação judicial em 30 de março de 2026 por quebra de contrato e fraude. Essa ação foi arquivada 4 dias antes dele ser baleado do lado de fora de outro cassino. A sobreposição no timing não era uma coincidência. Era um retrato de alguém vivendo dentro do mesmo conjunto de escolhas em múltiplos locais e múltiplos anos. O fio conectando o jogo à violência corria através do rapper Lil J. No início de 2025, Jay se tornou público primeiro no Twitch, depois em entrevistas, descrevendo o que ele disse ter presenciado Offset fazendo em um cassino, perdendo pesadamente, entrando em pânico, abordando estranhos por dinheiro do Cash App para continuar jogando. DJ disse que emprestou ao Offset 10 mil dólares no total e nunca recebeu de volta. Ele descreveu o que caracterizou como um problema de jogo, não uma noite casual. A especificidade de sua conta, os valores, o pânico visível, o desespero é o que deu tração além do enquadramento típico de briga. Pessoas que poderiam ter descartado como uma disputa fabricada tiveram detalhes para avaliar e uma história consistente em múltiplas aparições da plataforma de Jay. A resposta de Offset não foi uma negação medida. Ele ameaçou Jay. Jay ameaçou de volta. A troca escalou ao longo de 2025 de uma forma que parecia menos como dois adultos resolvendo um desentendimento e mais como um pavio sendo aceso em câmera lenta, visível para qualquer pessoa prestando atenção, se movendo para uma conclusão que a linguagem de ambos os lados havia estado apontando por meses. Quando Offset foi baleado do lado de fora do Seal Hard Rock Hotel and Casino na Flórida em 6 de abril de 2026, Lil T. Josh estava na cena e foi preso por conduta desordeira. Sua equipe negou envolvimento direto no próprio tiroteio. A polícia conectou o incidente à disputa de dívida. A ferida foi um tiro na perna, não ameaçador de vida. Ele havia estado em pé do lado de fora tirando fotos com fãs quando aconteceu. Ele sobreviveu. No hospital, Cardi B foi supostamente a primeira pessoa que ele chamou. Apesar do arquivamento de DNA, dos lives, e tudo de meio, ela atendeu. 8 anos e 3 filhos juntos não se reduzem a nada por causa de arquivamentos judiciais, essa conexão ainda estava viva. Havia uma vez uma versão deles que não se parecia com nada disso. Que horas são? São 7:00. Então, que horas são como em Nova York? 10. Sinto que temos literalmente tudo. Não sei mais o que fazer com dinheiro. No Instagram Live, Cardi confrontou Lil J diretamente, dizendo a ele que prisões estavam vindo até o final da semana, que ela tinha fotos claras dele na cena. Não era a energia de alguém observando de uma distância segura.
Era a energia de alguém que ainda tinha algo em jogo no resultado, que havia traçado uma linha entre observar Offset se autodestruir e observar as pessoas ao redor dele escaparem das consequências por isso. A declaração pós-tiroteio de Offset incluía uma linha sobre a vida ser uma aposta. Desenhou crítica instantânea e generalizada online, interpretada como ironia acidental profunda ou uma falha completa de autoconsciência dado que o padrão de jogo havia realmente custado a ele ao longo de 2024 e 2025. Em uma entrevista de 2024 com Lil Yachty que havia recirculado nas semanas antes do tiroteio, ele havia admitido perder 8 a 9 milhões jogando ao longo de aproximadamente 40 horas e disse que se forçou a parar naquele ponto. O processo do cassino Detroit, o empréstimo de T-Joyt e o tiroteio no estacionamento de 6 de abril tudo sugeriu que o ponto de parada não teve efeito. Dez Bryant alegou que Offset lhe devia dinheiro de uma aposta. Ebro Darden mencionou uma aposta do Super Bowl não paga. Nenhuma dessas afirmações individuais eram catastróficas por conta própria. Pequenos valores facilmente contestados isoladamente. Mas correndo ao lado do processo de Detroit de 100 mil dólares, a disputa de empréstimo de Shai e um tiroteio no estacionamento do lado de fora de um cassino, a acumulação de múltiplos veículos em abril de 2026, o material para descrever o jogo não como imprudência ocasional, mas como um padrão documentado e sustentado com consequências escalonadas no mundo real. No momento que o tiroteio aconteceu, o cassino não era mais apenas um cenário. Era um fio condutor conectando tudo. A dívida, as ameaças, a briga e agora o hospital. Dentro de 48 horas do tiroteio, havia filmagem de Washington DC que mudou a história inteira. O que a filmagem realmente mostra? 2 dias depois de Offset estar em uma cama de hospital, Stephon Diggs entrou na Capital One Arena em Washington DC para a parada da turnê Little Miss Drama de Cardi. Ele veio com sua mãe, seu irmão, sua família. Uma escolha deliberada de companhia que se lia menos como alguém tentando ficar baixo e mais como um homem fazendo uma declaração sobre onde ele estava e com quem estava apoiando. Eles dançaram. Eles assistiram ao show. Depois do show, eles acertaram a afterparty no troll social. Os paparazzi estavam esperando lá fora. Cardi e Diggs falaram. Ela entrou em seu carro esportivo branco. Eles dirigiram juntos. Aquela filmagem, 8 de abril de 2026, se espalhou mais rápido do que qualquer outra coisa nesta história. O bebê havia nascido meses antes. Os lives e vazamentos tinham cada um gerado suas próprias ondas. Mas ver Cardi sair de um concerto no carro de Diggs 48 horas depois de Offset estar no hospital deu à saga um novo carimbo de tempo visual que reiniciou o relógio em uma história que nunca completamente parou de rodar. Uma imagem de tempo presente que colapsou 6 meses de drama em um quadro. Esta é a nova filmagem que o título aponta. É real. É recente. E está fazendo exatamente o que esse tipo de filmagem faz. O contexto por trás dos clipes era denso. Stephon Diggs tinha sido liberado pelos New England Patriots no início de março de 2026, apesar de postar mais de 1.000 zeros receptoras em 2025, sua primeira temporada de 1.000 jardas desde 2023. Voltando de um LCA rasgado que o limitou a 8 jogos em 2024. Ele mentorou o jovem quarterback Drake May, contribuiu para uma profunda campanha de playoffs, e mostrou que ainda tinha produção de elite quando saudável. O time o cortou mesmo assim por razões de teto salarial com seu número de contrato de 2026 representando mais do que podiam absorver. A partir de meados de abril de 2026, ele permanecia não assinado, um agente livre de 33 anos cujo valor de mercado estava sendo silenciosamente pesado contra seu perfil de tabloide por gerentes gerais em toda a liga. A situação de Cardi não havia desativado sua performance em campo de 2025, mas o barulho que gerou havia adicionado uma camada de complexidade à matemática de agência livre já difícil. O relacionamento de Cardi Diggs não havia sido uma linha suave desde o anúncio de gravidez de setembro de 2025 até o concerto de abril de 2026. No Super Bowl 2026, reportagens descreveram Cardi recuando por problemas de confiança. Múltiplas mulheres haviam vindo ao público com filhos conectados a Diggs em 2025, alguns com cronogramas que se sobrepõem diretamente com a gravidez de Cardi. O caso mais documentado envolveu a modelo Aileen Lera, cuja ação de paternidade por DNA contra Diggs foi confirmada em novembro de 2025, o mesmo mês em que Cardi deu à luz seu filho. Relatos de nascimentos adicionais com outras mulheres em 2025 adicionaram camadas ao quadro. Eles supostamente se deixaram de seguir. Um rompimento foi amplamente coberto. A turnê de Cardi havia sido um processamento sustentado daquela traição. As mudanças de letra, os lives emocionais, os comentários do palco sobre ser grande demais para ser enganada. A coisa toda parecia na superfície que havia acabado. E então ela entrou em seu carro. Então, o que a filmagem realmente mostra quando você assegura contra tudo no registro? Mostra que Cardi e Diggs ainda estão na órbita um do outro, independentemente do que qualquer relatório do rompimento disse sobre o período do Super Bowl. Mostra que 2 dias depois de Offset estar em uma cama de hospital, o homem que ele tem estado ameaçando desde outubro de 2025 apareceu ao concerto dela com sua família e a levou para casa. A filmagem é real. É recente, e está fazendo exatamente o que o título afirma. O que ele não mostra é a sequência causal limpa que o título implica. A filmagem cai. Offset fica louco. O registro conta uma história mais em camadas. O álbum do Halloween caiu antes do bebê nascer. O áudio de Selena Powell circulou em janeiro. O arquivamento judicial foi submetido em fevereiro. Os lives de abril rodaram em 5 e 7.
A filmagem de DC que gera o novo enquadramento de filmagem não acertou a internet até 8, significando que os lives que formam o volume do conteúdo Offset Fica Louco realmente antecederam a filmagem viral que o título trata como o gatilho. Também vale a pena considerar o que os meses de movimento sustentado de Offset realmente produziram. A reconciliação que ele reivindicou ao vivo não foi confirmada. A paternidade que ele afirmou na corte foi negada para o recém-nascido. As ameaças contra Diggs ficaram verbais. O pedido de apoio conjugal permanece em procedimentos. Nenhum de seus movimentos públicos gerou o resultado que ele disse estar construindo. O que geraram foi filmagem dele, não de Diggs, de seu comportamento, não de seus resultados. Diggs ao longo de tudo isso não disse nada. Sem live, sem disco, sem clapback. Ele trouxe sua mãe a um concerto e deu aos repórteres uma frase. O homem sendo ameaçado em uma chamada gravada, questionado na corte e moldado como vilão em uma faixa de diss não deu ao Offset um único quadro de filmagem de engajamento para usá-lo como arma. Essa disciplina mantida ao longo de 6 meses de provocação implacável que teria quebrado a resolução da maioria das pessoas é a decisão estratégica mais consequente que alguém nesta história fez. Offset ficando louco é um rótulo preciso para o comportamento que o registro documenta, mas depois que nova filmagem se tornou viral comprime meses de turbulência contínua autogenerada em um quadro de causa e efeito singular que a linha do tempo não consegue sustentar. A filmagem de DC é o ponto de dados mais recente, não a origem. O comportamento já estava rodando antes que as câmeras pegassem Cardi entrando no carro de Diggs. O divórcio não está finalizado. O resultado de DNA na segunda criança não é público. Diggs não está assinado. A turnê ainda está rodando. A filmagem continua vindo. Assim como tudo que vem com ela. Paz.